Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Eu cumprimento a todos com a paz que é no nome de Jesus Cristo. Hoje estou aqui para trazer mais uma revelação da palavra do Senhor, porque a revelação é igual a luz, conhecimento, fiel interpretação da palavra. Quando você tem esse conhecimento, quando você tem essa luz, você se defende das trevas, das coisas espirituais das trevas. Defende a si mesmo e também defende os seus descendentes, a sua família. Hoje trouxemos um texto excepcional, importantíssimo, para que você tenha um entendimento e mais uma revelação da palavra do Senhor. Está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 14. Se você tem sua Bíblia, acompanha. Se você não tem, abra seus ouvidos físicos e os ouvidos espirituais também. A palavra diz assim: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, o rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E o profeta Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor Jesus. A flecha da vitória sobre a Síria, seu inimigo. Você destruirá totalmente os arameus na cidade de Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, atirar no chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus, Eliseu, ficou irado, indignado com ele e disse: você deveria ter ferido a terra ou golpeado a terra 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria agora que você entendesse, buscasse entendimento, atenção para essa palavra, porque essa palavra vai trazer muitas vitórias. Guarde no coração, transmite a quem você puder essa palavra. Se você puder também, você pode também divulgar esse site, ou então adquirir os vídeos, para que você possa transmitir àqueles que precisam de luz, conhecimento, para que não seja destruído. Oséias 4:6, é muito importante você conhecer essa palavra. Quando Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por falta de luz. Eu venho trazer essa palavra, revelando essa palavra, porque é muito importante. Em primeiro lugar, nós entendemos que nós temos 2 naturezas. É muito importante. Se você não tiver esse conhecimento, você vai ler a palavra do Senhor e não vai entender tão facilmente. Você tem 2 naturezas. Uma natureza, a principal, é a natureza espiritual. Em segundo lugar, a natureza física, terrena, humana. Essas 2 naturezas, elas precisam ser alimentadas. A primeira, a espiritual, ela é alimentada com a palavra do Senhor, com a revelação da palavra, com o entendimento da palavra, com a interpretação da palavra. Você precisa alimentar o seu espírito, porque o espírito também enfraquece e o espírito também morre. A outra natureza é a natureza terrena, humana.
física, ela precisa também de alimento. Você precisa se alimentar corretamente, porque você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa, você é o tabernáculo do Espírito Santo. E esse tabernáculo, essa casa, essa residência, ela precisa estar alimentada, ela precisa também estar forte, ela precisa descansar, ela precisa também de lazer, ela precisa ser corrigida às vezes. Essa palavra, que nós lemos, ela traz alimento para as duas naturezas. E qualquer outra palavra que você aprender, você vai observar que as duas naturezas estão em jogo. As duas naturezas, elas precisam caminhar juntas. Deus te chama de espírito, ou espiritual. Um espírito que está dentro de um corpo, uma casa. Você precisa prestar atenção e observar que essas duas naturezas, elas caminham juntas. Alimentação espiritual é pela palavra do Senhor. É você conhecer, é você entender quem é esse Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você conhece o próprio Deus. Conhece o seu caráter. Quando você ouve por aí, Deus é fiel, você está aprendendo uma grande lição. Deus é este. Você deve aprender, conhecer que Ele é realmente fiel em tudo aquilo que Ele disse. Essa palavra, ela é revelada da seguinte forma. Uma passagem bíblica real, que o profeta Eliseu, ele estava doente e sabendo também que iria morrer. O rei daquela época, Jeoás, ele foi informado dessa doença, informado dessa circunstância, e foi visitar o profeta Eliseu. Eu quero aqui abrir um parênteses bem rápido para dizer para você, aprender mais a palavra, que quando a palavra de Deus se refere a um profeta, esse profeta, ele está representando o próprio Deus. Tudo que ele disser está vindo do próprio Deus. É Deus falando através dele. Ele é uma ferramenta. Ele é algo especial que Deus usa. Ensinou, protegeu, provou. É um homem que representa Deus em todas as suas palavras. Jeoás, o rei, ele representa hoje o ser humano, você. Então você está nessa palavra. Você faz parte dessa palavra. Esse rei foi visitar o profeta e lamentou o estado dele. Por que houve tanta lamentação? Porque o rei, ele conhecia a palavra, e a palavra diz que quando há falta de profeta, quando não há profeta, não há profecia, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo se dispersa. E o rei estava sabendo que aconteceria isso, então lamentou muito a morte, ou a provável morte daquele profeta. E o profeta, por sua vez, talvez pela último trabalho, ele ainda ajuda o rei. Mesmo sabendo que ia morrer ou depois da sua morte, o rei ainda continuaria a guerrear contra os inimigos de Israel. Você é essa pessoa que tem na sua frente inimigos. E você deve prestar atenção, se preocupar em saber quem é o inimigo, onde ele mora e quais são as suas armas que você deve utilizar para vencê-los. E aqui vem o ensinamento. O profeta pede a esse rei, ou pede para você, trazer um arco e flechas. Quero observar que o rei, ele tradicionalmente carregava 7 flechas. 7 representa a plenitude. 7 flechas seria o armamento, seria a bagagem
que ele teria que usar para vencer o inimigo. O profeta pede para que ele abrisse a janela e atirasse uma flecha na direção da Síria, que era seu inimigo, o país inimigo. Abrir a janela e atirar a flecha para o mundo espiritual, a região celestial. Essa palavra ela nos ensina que nós devemos atirar as flechas não para dentro da sua casa, atirar as flechas contra o inimigo. A palavra de Deus fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas ou região celestial, governos, autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. A palavra está escrito que nós não devemos lutar contra os nossos irmãos, os nossos vizinhos, nossos parentes, contra nós mesmos. Nós devemos sempre buscar derrotar o inimigo, aquele que está invisível, aquele que levou você a uma situação, talvez a situação que você se encontra hoje, de derrotas, de tristeza, de desarmonia, de insucessos, infortúnios. O inimigo que causa todas essas coisas, além de outras tantas doenças, vícios, todas aquelas que trazem dissabores, tristeza, decepções, frustrações, é o inimigo que você deve atacar. Nós temos armas para atacá-lo. A palavra diz que as nossas armas, elas são em Deus, poderosas em Deus. Nós temos que lutar de acordo com o ensinamento que Deus nos concede. Joás, o rei, atirou uma flecha em direção do inimigo para vencê-lo. Quando ele termina de atirar essa flecha, com a cobertura do profeta Eliseu, que colocou as suas mãos sobre as mãos desse rei. Os dois atiraram. As mãos sobre as mãos do rei significa cobertura espiritual. Significa transferência de autoridade, apoio. Você também precisa ter alguém que te dê o apoio espiritual. Alguém preparado também. Alguém que possa estar com você. Alguém que possa estar orando por você. Alguém que está te ensinando sobre as estratégias de guerra que está na palavra do Senhor. Alguém que possa caminhar com você. Se você não tiver essa pessoa, você está sujeito a derrotas iminentes, a qualquer momento. Procure sempre estar perto, acompanhando alguém que possa te dar essa cobertura espiritual, esse apoio. Esse apoio, ele se refere às coisas espirituais. Quando o rei Joás atirou essa flecha, o profeta Eliseu disse: essa é a flecha da vitória. A vitória está pronta. A vitória está garantida. Mas essa garantia não quer dizer que você não precisa fazer mais nada. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br